Quando a gente fala de The Walking Dead, a gente não tá falando só de uma série de zumbi, a gente tá falando de um fenômeno cultural, uma série que marcou uma geração, que criou personagens icônicos, cenas históricas e polêmicas que literalmente paravam a internet. Por isso, quando a gente chega à última temporada, a expectativa não era só por um final, era por um encerramento digno desse legado gigantesco. E o que nós recebemos? Um final raso, simples, que simplesmente não é um final, e sim um gancho para séries derivadas. Ela terminou desconectada da própria essência, e é por isso que hoje a gente vai mostrar como The Walking Dead destruiu seu próprio legado. Bom, eu sou o Ricardo. Eu sou o Davi, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Mano, quando The Walking Dead chega à sua última temporada, ela carrega um peso que poucas séries na história da televisão carregaram. Foram mais de 10 anos acompanhando esses personagens que viraram praticamente parte da nossa vida. São pessoas que erraram, caíram, enlouqueceram e, acima de tudo, sobreviveram. Então a pergunta não era só como isso vai acabar, mas o que essa história quer dizer no final? A gente precisava de um ponto final pra isso. Como isso tudo acaba, os mortos deixarão de ser uma ameaça, a sociedade iria voltar finalmente, e é justamente nesse ponto que a última temporada começa a gerar um estranhamento, a sensação de que a série já não fala mais a mesma língua de antes, porque The Walking Dead sempre foi uma série sobre colapso, sobre esse mundo quebrado, sobre como a civilização falhou e sobre pessoas tentando sobreviver num cenário onde não existe segurança. É a série mostrando o pior nível que os personagens conseguem chegar nesse mundo selvagem. Por isso, o peso de entregar um final digno era gigantesco. Não era só encerrar mais uma série, era fechar um ciclo de mais de uma década acompanhando perdas, escolhas e consequências. The Walking Dead sempre se vendeu como uma história sobre humanidade, e isso criava uma obrigação da série finalizar da melhor forma. Tudo isso tinha um legado pesado demais pra ser encerrado de qualquer jeito, sabe? E esse legado por si só, cara, criava uma dívida enorme com os próprios fãs, e é exatamente aí que começa o problema, porque quanto maior o legado, maior a responsabilidade. O público não esperava um final perfeito, mas esperava um final com identidade, com coragem e com consequência. Um final que honrasse tudo que veio antes. Só que a sensação é que em algum momento a série esqueceu quem ela era, esqueceu que não dava pra tratar a temporada final como mais uma. Quando você constrói algo tão marcante, o encerramento não pode ser simples, ele precisa ser memorável. E The Walking Dead chegou à sua reta final devendo exatamente isso: impacto. A última temporada sofre de um problema grave, ela é vazia de sentimento. O maior problema dela é que ela não se parece mais com o próprio The Walking Dead. Se a gente compara os anos iniciais, a diferença é gritante. Antes, a série construía tensão, roteiro bem feito e atuações memoráveis. Agora simplesmente não existe mais essa tensão, aquele medo genuíno de perder nosso personagem favorito. Durante anos, The Walking Dead foi completamente imprevisível. Qualquer episódio podia ser o último de algum personagem, mas aqui essa sensação simplesmente desaparece. Aquelas cenas que deveriam ser desesperadoras são resolvidas quase sem consequência e nenhum perigo pra eles. Agora, eles atravessam hordas de zumbi como se não fosse nada, entram em territórios inimigos, participam de guerras e nada realmente muda depois disso. A saída do Rick, cara, deixou um buraco que nunca foi preenchido de verdade. A série continuou, mas parecia andar no automático, sem um protagonista que carregasse o peso emocional da narrativa. Tudo é muito bem feito, bem produzido, mas sem alma. O perigo existe só no papel, não na realidade do que a gente sente. A série que um dia fez o público tremer diante de qualquer ceninha, agora parece confortável demais com seus próprios personagens, e isso é pobre, sabe? E isso fica ainda mais evidente quando a gente olha para esse arco completamente esquecível, que é o dos Reapers, um grupo que surge com uma proposta até interessante, mas que não constrói ameaça real, não deixa marcas, não gera trauma. Eles existem, passam e somem. Tipo, compara isso com o Governador, com o Negan ou até com os Sussurradores, vilões que mudaram o rumo da série e dos personagens. Os Reapers não mudam nada, eles só servem pra ter mais episódios e pra enrolar a narrativa. E isso, mano, em uma temporada final é imperdoável, sabe? Uma temporada que não tinha que ter enrolação, ser direta ao ponto, épica e irada, parece só querer sugar mais um pouco do que essa série tem pra oferecer. É tempo desperdiçado, quando cada episódio deveria estar construindo tensão, despedida e consequência. A série que um dia foi viva, imprevisível e brutal, aqui parece cansada, sem saber exatamente o que quer fazer.
O arco de Commonwealth é talvez o maior símbolo desse problema. No papel, ele é excelente. Ele surge como a promessa de um grande conflito final, quase como o fechamento natural da jornada iniciada lá atrás, quando Rick sonhava em reconstruir a civilização. Nos quadrinhos, representa o choque definitivo entre o velho e o novo mundo. E a série até adapta muitos elementos de forma fiel e competente. Visualmente, mesmo que diferente e que estranha algumas pessoas, ela impressiona. Soldados de armadura branca, uma cidade organizada, comida, música. Cenas como a entrada dos personagens na cidade, o contraste entre aquele mundo normal e o que eles viveram, funciona muito bem nesse começo, mas esse impacto é completamente superficial. Diferente de Alexandria no início, ou até de Woodbury, Commonwealth nunca parece ameaçar de verdade esses protagonistas. Os conflitos com Pamela Milton, por exemplo, são lentos e chatos, baseados em intrigas políticas que não convêm tanto pra trama. Falta perigo real, falta aquela sensação de que decisões erradas vão custar vidas. A crítica social tá ali, a estrutura de poder, a falsa sensação de normalidade, tudo funciona tecnicamente, mas falta peso emocional, falta envolvimento. Commonwealth chega tarde demais quando o público já tá desconectado, quando os laços com os personagens já estão enfraquecidos. E quando a série tenta criar impacto, ela falha justamente onde The Walking Dead sempre foi mais forte, nas consequências. Nos quadrinhos, a Commonwealth termina com a morte do Rick, que é um soco no estômago, um ato chocante, simbólico e coerente com tudo o que ele representava. Na série, essa coragem não existe, não há uma perda verdadeiramente devastadora que redefina o rumo da história. A morte da Rosita, apesar de bem dirigida, não carrega o peso narrativo necessário para marcar o fim da série. Ela não é o alicerce moral do grupo, não é a figura que sustenta a esperança, nem o símbolo da reconstrução da humanidade. Em uma história que sempre ensinou que ninguém tá a salvo, Commonwealth termina sem um sacrifício à altura. O resultado, mano, é um arco bem produzido, fiel em estrutura, mas vazio de impacto. Um final que parece correto demais para uma série que sempre foi lembrada por ser cruel, imprevisível e profundamente humana. A sensação é de que a série teve medo de ir até o fim, medo de ferir o próprio público, quando The Walking Dead sempre foi sobre isso. E mano, o último episódio tenta resgatar aquilo que a temporada inteira deixou escapar, o sentimento. Tenta, pela primeira vez em muito tempo, lembrar o público do que essa série sempre foi. E realmente ele consegue, só que em partes. O tom aqui é mais emocional, mais sentimental. Ele pega na memória afetiva, sabe? Existe uma sensação real de despedida, não perfeita, mas honesta. O ritmo desacelera, o foco volta a ser a série em si e não apenas o conflito. As cenas finais em Alexandria, Hilltop e Commonwealth são carregadas de simbolismos, crianças correndo, comunidades coexistindo em paz. É quase um espelho do sonho que o Rick tinha lá atrás, quando falava sobre um futuro possível mesmo em meio ao caos. Há um cuidado maior com despedidas, com os olhares, com a sensação de ciclo fechando. Não é um episódio grandioso em ação, mas é claramente um episódio pensado pra emocionar. E de novo, ele funciona. Mesmo com todos os problemas da temporada, existe aqui uma tentativa sincera de dar algum tipo de encerramento àquela jornada de anos. Mas é impossível ignorar que o verdadeiro impacto do final não vem dessas despedidas, vem da volta do Rick. Quando ele aparece, a série recupera quase de forma instantânea a sua identidade. A imagem dele vivo em outro contexto, tentando escapar, narrando em off, conecta diretamente com o piloto da série, com aquele homem perdido tentando entender o mundo ao seu redor. É um lembrete poderoso de que The Walking Dead sempre foi, acima de tudo, a história de Rick Grimes, mas ao mesmo tempo esse retorno expõe o maior problema do final. Ele não encerra a história, ele a suspende. Não parece um ponto final, parece um gancho explícito pro que vem depois. Em vez de concluir a jornada, a série escolhe manter a porta aberta, transformando o final em uma transição. A volta do Rick era necessária para salvar o episódio, mas também prova que sem ele, a série jamais conseguiu preencher o vazio que ficou. É um final que emociona, mas não encerra, e essa ambiguidade define perfeitamente o que The Walking Dead se tornou no fim. Cara, dizer que The Walking Dead destruiu seu próprio legado talvez seja forte demais, e a resposta curta é não. The Walking Dead não destruiu seu legado, porque o que tornou a série grande continua intacto. Tudo que veio antes continua existindo. Nada apaga o impacto do piloto, a queda de Atlanta, a prisão, a estrada, o massacre do Terminus, a aparição do Negan. Essas cenas continuam tão poderosas hoje quanto eram quando foram exibidas, porque elas representam uma série que tinha algo a dizer e principalmente coragem pra dizer.
mas é impossível negar que esse legado perdeu força. E o real problema é que com o passar do tempo, a narrativa foi perdendo a urgência e a imprevisibilidade. A última temporada não recontextualiza esses momentos, não os eleva, não conversa com eles de forma profunda, ela apenas existe depois deles. O legado não foi destruído, ele foi praticamente abandonado aos poucos, como se a própria série tivesse medo de encarar tudo que construiu. A série que um dia ditou tendências terminou sem o peso que merecia, não por falta de ideias, mas por escolhas tímidas e falta de arriscar. No fim das contas, The Walking Dead não caiu, ela se desgastou, e talvez esse seja o ponto mais triste, ela simplesmente se afastou da própria essência. Só que ainda assim, quando o Rick aparece, quando a série lembra quem ela foi, fica claro por que ela marcou uma geração inteira, mas quando The Walking Dead mais precisava ser definitiva, ela escolheu ser segura, preferiu manter portas abertas, universos expandidos e futuros possíveis, em vez de fechar a história que começou com um homem acordando sozinho em um hospital. O legado da série permanece vivo na memória coletiva, nas discussões, nas cenas que ainda arrepiam, mas o impacto do final nunca alcançou a força desse passado. Talvez o maior erro tenha sido esquecer isso cedo demais. O legado não foi destruído, mas poderia ter sido eterno, e essa é a verdadeira tragédia de The Walking Dead. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado, e se curtiu a nossa análise, não se esqueça de se inscrever se não for inscrito, compartilhar o vídeo e hypar também. Exatamente, Ricardo. E lembrando também que a gente tem uma playlist gigante de The Walking Dead, então é só clicar aí e assistir, beleza? Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você por ter assistido até agora e falou! Falou, galera!